meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Hoje, tendo como convidado o nosso caríssimo Ednaldo Maiorano, que é um líder de classe, é um advogado bem-sucedido na sua esfera de atuação. Enfim, é uma pessoa que tem grandes informações, grandes e boas informações a nos dar. Então, hoje nós o trazemos porque ele já esteve aqui uma vez, mas como eu havia dito naquela ocasião, sempre que houver um assunto momentoso, um assunto da hora, eu vou convidá-lo. E estou cumprindo exatamente o que disse. Nós temos um assunto momentoso para tratar e como ele é expert no assunto, é a melhor pessoa para fazer uma abordagem desse assunto. Meu caríssimo Ednaldo, eu quero inicialmente lhe agradecer. Você, como só ser, né, em razão de sua pessoa, você, de forma muito elegante, atendeu o nosso convite, deixou lá o seu escritório para vir conversar conosco. Então eu quero te agradecer, dizer que você seja bem-vindo aqui ao nosso ambiente e vamos tratar a respeito das reformas trabalhistas. Vamos tratar de outros assuntos, claro, mas o pano de fundo é essa reforma que já se aproxima, acho, da votação final. Você vai nos esclarecer isso. Mas eu queria inicialmente, meu caríssimo Ednaldo, deixá-lo para que você possa lançar, como eu sempre faço, uma primeira saudação aos nossos telespectadores. Por favor. Muito agradecido, Jerônimo. Agradeço também aos ouvintes do seu programa. É sempre uma alegria extremamente renovada voltar a esse espaço tão democrático e ao mesmo tempo tão solícito, não só pela sua condição, mas principalmente pela temática, né, que a gente pretende abordar nesse momento, nessa quadra da história, onde efetivamente um tão relevante assunto é tão importante para a advocacia e também para a sociedade. A sociedade, né? Todos nós estamos na expectativa de que esse novo regramento, ele seja figurado de uma forma definitiva para a gente ver como é que isso vai ser dinamizado. E eu já começo, meu caro Ednaldo, te dizendo que eu acho que vão ser mudados mais de 100 artigos de ACLT. 117 artigos. Cerca de 117 para ser mais preciso, né? Uhum. Isso deve ter uma repercussão também monumental no que se chama de jurisprudência, né? Nos julgados que já estão, inclusive, alguns consolidados, que eu quero, inclusive, falar sobre isso. Mas, meu caro Ednaldo, eu quero iniciar a nossa conversa provocando o ilustre amigo sobre a atual quadra por que passa o nosso país. Eu sei da sua formação ética, eu sei das suas práticas morais, você, como volto a repetir, você como líder da sua classe, você não poderia sê-lo se você não tivesse essa formação inabalável. E nós estamos vendo o que se chama de uma verdadeira catástrofe no que diz com os procedimentos morais que são levados a efeito por homens, por líderes, entre aspas, que deveriam dar o melhor exemplo. Como é que você vê isso? Inicialmente a gente vê com bastante tristeza, mas ao mesmo tempo a gente precisa estabelecer um sentimento paradoxal de entusiasmo. De entusiasmo e de crença nas pessoas e nos homens de bem desse país. Né? Muito embora a desesperança esteja galgando outros caminhos na nossa nação, eu quero crer não só como membro da advocacia, mas porque tenho também na minha formação não só esses valores carregados com bastante firmeza da moralidade e da ética, acreditar que isso se espraia dentro da consciência coletiva do povo brasileiro. Acredito que as instituições representativas do nosso Estado têm um papel decisivo dentro desse cenário histórico a qual nós estamos passando, não só de ampla publicidade, né, de determinados fatos que rendem essa versão, né, de destoar da moralidade, da ética, né, do proselitismo político como regra primeira nas instituições, mas eu sempre acreditei e sempre acredito, talvez por estar não só numa profissão, mas acima de tudo, como você bem disse, por estar agora presentemente como um líder institucional de uma instituição histórica, de uma instituição vanguardista, que jamais se moldou ou vai se moldar, né, às questões principiológicas, mas estará sempre ligada ao momento histórico, ou seja, a necessidade de sempre ter um comportamento de vanguarda, não só nas decisões, mas principalmente na mobilização da sociedade
para que a sociedade estabeleça simplesmente, né, o que vem tentando se estabelecer, que é a eliminação, né, dessas situações de imoralidade difundida no nosso país. O Ednaldo, e um outro fato que me chama a atenção, tomei conhecimento que está vindo aí a delação da construtora chamada Camargo Correia. Dizem que vem uma coisa devastadora. Dizem que vem coisas do Arco da Velha. E eu fico dizendo, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Porque isso depois vai se espraiar pelos estados, viu? Isso hoje, se nós estamos tratando em nível de governo federal, depois isso deve, naturalmente, partir para os estados. Realmente é um negócio catastrófico, eu volto a repetir. Mas, meu caríssimo Maiorano, eu quero iniciar conversando com você sobre as reformas que estão sendo implementadas na área laboral, mas eu ontem, fazendo os apontamentos, me chamou a atenção a Declaração Universal dos Direitos do Homem, onde logo no início diz assim, olha, todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Isso, em outras palavras, foi assinado pela nossa Constituição Federal. Então eu começo te perguntando por que é tão difícil, parecendo até mesmo uma utopia, algo utópico, se atender a esse comando da Declaração Universal dos Direitos do Homem e que se encontra também fixado na nossa Constituição. Por que é tão difícil isso? Uma análise sociológica. Na verdade, a gente sempre diz, né, Jerônimo, o grande Austragésio de Ataíde dizia por ocasião e tentando se contrapor parcialmente às ideias do grande Ulisses Guimarães, quando da promulgação da Carta da República de 88, né, conhecida e proclamada como sendo a Constituição Cidadã, o Austragésio de Ataíde dizia naquele marco histórico de que o Brasil seria ou será o país das leis mais cumpridas e menos cumpridas. E apesar de a gente ter avançado do ponto de vista sociológico, do ponto de vista da garantia dos direitos fundamentais e principalmente sociais no Brasil, muitos desses direitos sociais eles só foram consagrados e ficaram muito tempo à espera de uma legislação complementar. Então, esse avanço social, apesar de estar garantido como princípio da República, como garantia da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho, outros princípios que estão assentados à Carta da República de 88, efetivamente, a efetividade dessa norma, ela demorou e ainda demorará muito a se concretizar. Por quê? Porque existem outros aspectos que estão agregados à questão normativa. Existem os aspectos culturais, os aspectos sociológicos, e aqui, obviamente, nós não iremos generalizar, né, o perfil do empresariado brasileiro, né, porque a gente também, em todas as camadas sociais, nós temos pessoas extremamente sérias, pessoas extremamente honestas. Mas nessa quadra da história, da forma que está posta, essa reforma trabalhista, ela representará um retrocesso social de grande repercussão negativa dentro do ambiente da sociedade. Porque não se pode, e eu tenho assim, eu gosto sempre de dizer que eu gosto de despertar sempre a curiosidade, quando você vai, por exemplo, olhar os fundamentos aos quais tentam assentar essa reforma. Qualquer processo de iniciativa legislativa, eu tenho sempre a curiosidade de verificar quais são os fundamentos do parecer, das comissões, do relator. Simplesmente não me atenho ao texto frio da lei. Eu vou lá, né, buscar justamente qual o âmago, qual o espírito do legislador em querer buscar essas reformas. E lá tem umas passagens supostamente bem interessantes do relator, quando ele diz que um dos fundamentos pelas quais, obviamente, além dos fundamentos de tentar se buscar uma maior difusão do mercado de trabalho, ou seja, garantir a amplitude de mais empregos e tudo mais. Ideia, né? Essa é a ideia central, né? Estaria lá principalmente o argumento de que o povo brasileiro deve ter a possibilidade concreta de exercer a sua liberdade de forma irrestrita,
né, sem ressalvas. Ou seja, para que, principalmente, dentro de algumas reformas, como, por exemplo, a questão do legislado, né, do ajustado valer mais do que o legislado, ou seja, a questão das acordos e convenções coletivas, né, ser estabelecido essa ampla liberdade negociativa. Né, como a gente já sabe de que efetivamente do ponto de vista sociológico, do ponto de vista histórico, essa diferença marcante e histórica, quase que intransponível entre a luta e o capital-trabalho, não vai ser uma reforma que busca retrocesso social que vai promover esses avanços. Maiorano, mas esse acordo que é falado, é um dos pontos, né, da reforma, ele só poderá ocorrer sob a supervisão do sindicato. Sob a supervisão do sindicato, mas efetivamente a gente tem que pensar também de que do jeito que estão postos, do jeito que está garantida a tal liberdade sindical, né, essa liberdade de se criar sindicatos muitas vezes sem tanta representatividade, né, sem tanta força de negociação, né, porque depende de vários critérios de cunho político, de cunho cultural, né. No Brasil, infelizmente, algumas associações, elas têm pouca representatividade. E tendo pouca representatividade, certamente vai ter e terá muita mais dificuldade ainda de discutir, né, questões de ordem coletiva. Ou seja, você vai ter pessoas ou representantes, entre aspas, sem qualquer força para negociar, né, tratando justamente de direitos heterogêneos, de direitos coletivos de uma forma geral. Então, pensar numa estrutura sindical forte, né, pensar numa estrutura sindical forte ou pensar numa estrutura sindical que não tenha representatividade para negociar interesses coletivos nessa quadra da história, certamente extremamente complicado. Meu caro Mano, antes de aprofundarmos nossa análise nesse aspecto da reforma, me chama a atenção porque o trabalho em si, a valoração do trabalho e até a sua recepção no ambiente legislativo, ele aconteceu com a Revolução Industrial. Sim. Tá certo? Aqui em nosso país, por exemplo, a nossa CLT é de 43, quer dizer, tem mais de 70 anos, né? O Ministério do Trabalho foi criado em 32, mas a consolidação das leis é de 43. Aí eu faço logo uma pergunta ao ilustre amigo. Essa reforma, ela é boa ou é má para o trabalhador, objetivamente falando? No meu modesto entendimento, ela é muito ruim para o trabalhador. Eu sempre penso, Jerônimo, e obviamente isso aí tem um pouco também da minha observação principiológica, jurídica, naquela velha... Você acha que é um retrocesso? É um retrocesso social. Daquela velha ideia, né, tão bem trazida, né, pelos cânones, como por exemplo Pontes de Miranda, na velha também tradução do grande professor Marcos Bernardo de Mello, professor e mestre de todos nós, né, de que o fato mais valor é igual à norma, ou seja, que as normas são fruto dos critérios valorativos que a sociedade vai dando a determinados fatos em determinado momento histórico, mas é preciso que se tenha, principalmente nessas questões das relações jurídicas no âmbito do direito do trabalho, a gente precisa, e aí é justamente a falsa ideia, né, esses falsos argumentos ou frágeis argumentos de que a CLT nós precisamos porque é de 1943, é inspirada no modelo fascista da Carta del Lavoro da Itália, lá de Mussolini, né? Lá de Mussolini e tudo mais, mas a gente precisa principalmente esclarecer a sociedade, esclarecer a advocacia, que muitas vezes não sabe, né, de que existiram várias modificações ao longo desses mais de 70 anos da CLT. É preciso também que se diga de que os primados pelas quais se assenta a Constituição da República, né, são no sentido de garantir justamente a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho humano. Então, que valorização do trabalho humano vai ter, por exemplo, em disciplinar as situações referentes, por exemplo, à possibilidade do trabalhador ter o trabalho intermitente, ter o trabalho eventual, mas que ele tenha, por exemplo, Jerônimo, a possibilidade, meu caro, de ter 3 ou 4 empregos. Mas em virtude disso ele terá o quê? Será que esses valores que ele vai ter como contraprestação chegará a alcançar o mínimo da sua dignidade? Será que ele não vai estar subtraindo, por exemplo, outros também direitos que estão garantidos também pela Carta da República, como o direito ao lazer, como o direito ao convívio familiar?
Será que esses trabalhadores não estarão adoecendo e é também nesse ponto fomentando e ferindo de morte outra garantia constitucional, que é a garantia, né, da preservação, da incolumidade do trabalhador, da segurança e medicina do trabalho? Então, é preciso que não nenhum tópico, principalmente quando se trata de reforma, né, a gente imagina reforma o quê? Reforma para avançar, né, e não haver retrocessos sociais, retiradas de direitos que foram conseguidos, né, com muita luta do povo brasileiro. Para a gente não ultrapassar esse esclarecimento, você acha, é porque a gente vive tão desconfiado, o nosso país ainda é tão desconfiado, né, de tudo. Qual o sentido finalístico, então, dessa reforma? Você acha que há um interesse por trás de tudo isso, um lobby pesado por trás de tudo isso, em desfavor do trabalhador? Você acha isso, honestamente? Ou você não tem elementos para dizer isso? Não, eu tenho elementos porque, como eu disse, atiço constantemente a minha curiosidade, não só pela profissão que exerço, mas por ser talvez uma conduta inerente à minha personalidade de ser extremamente curioso, de buscar ser informado. Geraldo, se você jogar na rede social, grande parte dessas propostas de reforma estão num documento chamado Agência Nacional da Indústria, 2017, pauta mínima. Pode jogar no Google, né, nas outras redes sociais, que você vai verificar quase que ipsilítere que a pauta, essa tal da agenda mínima para o Congresso, pauta mínima das reivindicações da indústria 2017, são, na grande parte, um pleito, né, do empresariado brasileiro. E eu garanto a você que... Do empregador, então. Do empregador brasileiro. E aqui, como eu disse, faço as devidas ressalvas, né, aqueles que realmente desempenham a sua atividade produtiva, né, principalmente com a visualização do aspecto social da empresa, com a preocupação social que a empresa deve ter, não só de fomentar a sua atividade econômica, mas garantir a proteção a direitos mínimos do trabalhador brasileiro. Eu não estou a falar disso. Eu estou a falar de determinadas situações, por exemplo, de coisas mínimas. Será que uma reforma que pretende reduzir, por exemplo, o intervalo para repouso e alimentação para 30 minutos, uma reforma que pretende, por exemplo, em situações que já foram propostas, aí, o absurdo de retroceder à época da escravatura, de se permitir pagar o trabalhador, por exemplo, rural, braçal, do campo e da pecuária, poder pagar o seu salário em troca de habitação, vestuário, alimentação, é uma reforma séria? Não pode ser. Então fica essa reflexão. Não pode ser. É preciso se aprofunde cada vez mais essas situações, porque eu sempre disse, existem pontos da reforma que, principalmente do ponto de vista do processo do trabalho, né, elas são realmente bem-vindas, porque toda reforma, toda evolução legislativa, ela tem as suas benesses. A gente ela não é 100% ruim. Não. Agora, do ponto de vista de garantia, de preservação e do avanço que se espera numa reforma, né, em reformas, seja elas quais forem, elas são realmente um ataque O Ednaldo, a ideia, desde a academia, que é colocado para nós a seguinte ideia de que o trabalhador brasileiro, falando no Brasil, ele procura explorar o empregador. E o empregador, por sua vez, também explora o empregado. Então, nesse embate entre empregado e trabalhador, os dois se comportam mal. Vou usar a expressão, os dois se comportam mal. Isso é verdade? Veja bem, a gente não pode fechar os olhos, principalmente num vislumbre de uma atuação de quase 22 anos, especificamente na Justiça do Trabalho, de que não existam esses mecanismos, né, obviamente, principalmente porque o grau de informação, né, que se chegou ao trabalhador brasileiro, ele efetivamente, não só pela difusão dos meios de comunicação, hoje os mecanismos de rede social, enfim, todo um aparelhamento de informações, eles possibilitam também, né, essa potencialização de busca do judiciário. Mas a gente não pode enxergar isso, Geraldo, de uma forma tão isolada. Se nós pegarmos, por exemplo, vamos pegar os últimos 5 anos, né? Se você pegar, por exemplo, os dados do Tribunal Superior do Trabalho e pegando a nossa realidade aqui, alagoana, eu sei que é uma realidade um pouco mais diferente dos demais estados da federação, tendo em vista o aspecto social, a grande diferença entre as classes, mas se nós pegarmos, por exemplo, do TST,
A maioria dos processos na Justiça do Trabalho brasileira, Jerônimo, são de trabalhadores que buscam acesso a direitos mínimos do trabalhador. Como, por exemplo, rescisão contratual, como, por exemplo, reconhecimento de vínculo empregatício, ou seja, para aquelas situações do vínculo informal. E, excepcionalmente, eu acho que num patamar, eu tenho acompanhado isso quase todo ano, num patamar de 20% a 30%, são outras situações, outros direitos, horas extras, situações, no último ano, por exemplo, eu tenho isso em dados, por exemplo, de uma revista anuária que é publicada pelo TRT da 19ª região, 30% dos processos, Jerônimo, de respeito a processos de doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho correlatos. Ou seja, situações referentes à segurança e medicina do trabalho. Ou seja, numa linguagem, o trabalhador aí aparece como um verdadeiro algoz. Justamente. Né? Você não é essa quadra da história, você querer estabelecer, né, ele como grande responsável, né, por essa crise econômica, eu acho que abusar um pouco da mínima inteligência que nós temos. Né? Abusar, né? Existem outras situações que, por exemplo, se nós analisarmos do ponto de vista mais abrangente ainda a questão da própria história de outros países, na França em 2000, se foi feito um projeto de reforma trabalhista, mas o que é que houve lá? Houve sensivelmente o quê? Também uma contrapartida do Estado, uma contrapartida do governo, em, por exemplo, possibilitar uma redução da carga tributária, em fomentar, através de medidas próprias da economia, o fomento da economia e aquelas atividades econômicas que reproduzem o emprego, coisa que não há no Brasil. Né? Nós temos aí na Constituição o imposto das grandes fortunas, que nunca saiu e que nunca possivelmente vai sair do papel. Né? Nós temos aqui medidas que podem possibilitar, principalmente aquelas empresas ou aquele grupo de atividades econômicas que fomentam constantemente o emprego, principalmente as micro e pequenas empresas, uma grande possibilidade de fomentar, de potencializar essas atividades, como por exemplo com a redução da carga tributária. E não foi feito, ou seja, se reduz direitos mínimos e grandes conquistas históricas do povo brasileiro, colocando o fardo pesado nas costas do trabalhador brasileiro. Ednaldo, nós temos a CLT, mesmo após todo esse lapso temporal de existência, é uma boa legislação para o trabalhador? Ela é uma boa legislação, principalmente do ponto de vista principiológico, porque ela foi criada, ela é, né, baseada e amparada em princípios. E o maior princípio é o princípio tuitivo, o princípio protetor na aplicação, né, do direito material do trabalho e das normas. Impedir com mais forte. Justamente, porque é uma forma de ter justamente de uma proteção de garantias mínimas de acesso ao trabalhador a essa tal esperança de que os direitos consagrados, por exemplo, na Declaração Universal do Homem e do Cidadão, nos preceitos contidos e trazidos da Organização Internacional do Trabalho, né, e outras garantias mínimas sejam assentadas do ponto de vista da realidade do trabalhador brasileiro. Então, esses elementos trazidos não só pela CLT, mas pela própria Justiça do Trabalho, na maioria das vezes, ele é o quê? Ele é o último amparo que o trabalhador no Brasil tem. E da forma que está posta, isso não só fragiliza, como embaraça, impede o acesso desses direitos mínimos da classe trabalhadora brasileira. Não gera um momento também, apesar de eu não ser versado, eu não sou da área, mas eu fico a me questionar, ainda com as informações lá da faculdade, não já era tempo de nós termos um código laboral? Em vez de ficar com essa coxa de retalhos, nós temos uma CLT, uma consolidação. Não era o caso já de se aproveitar e fazer um código? O que é que você acha? Essa é a grande reforma que eu acho que a advocacia trabalhista, né, espera. E eu sempre digo que essa tal da subsidiariedade nos perturba muito. Porque quando a gente trata, Jerônimo, por exemplo, eu acho que muitas vezes um dos fundamentos aos quais
a relatoria tenta ampliar, principalmente nas modificações da parte processual, vamos dizer assim, que tem influência processual, é a questão da insegurança jurídica. Tem determinadas situações que ele tende a minimizar e a tentar embaraçar ou eliminar o tal ativismo jurídico, né? Dizendo que ele justamente traz insegurança jurídica. Mas vamos lá, Jerônimo, como é que se pode trazer segurança jurídica, né? Uma segurança jurídica onde efetivamente as situações referentes vamos dizer assim, a mutação constante das relações de trabalho, eles impulsionam muitas vezes os membros do Poder Judiciário a ter esse tal desse ativismo. Em 2000, Jerônimo, tivemos vamos dizer assim, uma semente muito menor de uma modificação considerável. Eu estava, né, com quase 4 anos e eu disse, meu Deus, a advocacia trabalhista agora vai, né, nós conversarmos entre nós, a advocacia agora vai ser ceifada. Por quê? Porque foi criada mais ou menos uma normatização parecida, que foi uma lei 9958 de 2000, que dizia que os acordos firmados no âmbito das comissões de conciliação prévia, que eram, vamos dizer assim, uma espécie de acordo no âmbito dos sindicatos, ele fazia coisa julgada formal e material. Ou seja, que o trabalhador, fazendo aquele acordo no âmbito dos sindicatos, ele não poderia reclamar mais nada. E aí o que começou a acontecer, Jerônimo? Começou a acontecer não só aqui no âmbito de Alagoas, mas também em todo o Brasil. O quê? A situação referente a determinados acordos que fraudavam o direito do trabalhador. E aí o que acontece? Isso inclusive com a participação, infelizmente, de algumas entidades sindicais. Entendeu? Que iriam lá, por exemplo, trabalhadores, na época não existia, nós estávamos numa mudança da questão da transição da prescrição do trabalhador rural, né, que antes não tinha, mas depois começou a ter a pressão quinquenal, de trabalhadores que trabalhavam 20, 25 anos e lá recebiam 5 mil reais para quitar todos os direitos daqueles anos de trabalho todinho, por exemplo, dos trabalhadores rurais, pessoas de pouca formação. Que não foram atendidos pelo empregador. Justamente, então, que estava no âmbito. Então, eu tive a oportunidade, inclusive, de estudar na época, de desenvolver uma tese para anular esses acordos. E aí comecemos a ter êxito, eu e outros advogados, né, que procurávamos discutir essas situações. Rapaz, não é possível, não só do ponto de vista da nossa profissão, mas também, né, da dignidade, do humanismo. Né? Esse tipo de atitude é o que a gente pode chamar de uma atitude criminosa. Justamente. Nós oficiamos, inclusive o Ministério Público do Trabalho, na época, teve possibilidade de atuar em muito desses processos. Porque, na verdade, isso se assemelhava muito ao que, né, a questão da lei dissimulada. Se fazia ali um acordo no sindicato e impedia que o trabalhador buscasse, justamente, né, buscasse os seus direitos. Ou seja, ele fazendo o acordo ali, ele não poderia. Aí a gente começou, disse, olha, a única forma que a gente tem é de criar tese jurídica plausível, né? O juiz tem hoje, como já tinha muito desde aquela época, né, a possibilidade de exercer o controle difuso da constitucionalidade. Então, se a nossa Constituição garante, né, o amplo e livre acesso ao Poder Judiciário, como é que um acordo ou uma norma de hierarquia inferior, né, ou também uma norma ordinária, uma norma complementar, pode violar a Constituição? Então, fomos por essa linha, debatemos amplamente no seio da advocacia e conseguimos obter êxito. Então, essa segurança jurídica, que tanto propagada também como um dos fundamentos para determinadas reformas no âmbito processual, eu temo que isso vai cada vez mais atiçar o ativismo judicial. Nós vamos fazer uma pausa breve, vamos fazer aqui um intervalo, mas nós voltamos em seguida, que eu tenho outros assuntos a tratar com você, inclusive situações pontuais da reforma. Eu quero ver como é que a minha secretária lá, como é que ela vai entender isso e quais as repercussões desse tipo de trabalhador, nessa modalidade de trabalhador que está tão próximo de nós. Meus amigos e minhas amigas telespectadores, nós voltamos já. É rapidinho. Muito obrigado pela audiência. Olá, pessoal! Preparamos para você um super aulão online para o concurso da UFAL, com resolução de questões e muitas dicas que vão fazer a diferença na sua aprovação. Disponibilizaremos essas videoaulas
2 dias antes da prova, nos dias 19 e 20 de agosto, com material em PDF, para que você possa fazer a revisão de forma mais tranquila e chegar afiado na hora da prova. Preparamos também o Super Aulão Presencial, que acontecerá neste sábado, dia 20 de agosto, véspera da prova, a partir das 8 horas da manhã. Venha para cá, estamos juntos, a hora é agora. Faça já a sua inscrição. Mais informações, www.alagoascursos.com.br ou pelos telefones 3326-1227 e 3336-5864. Alagoas Cursos, preparando para vencer. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga a mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando essa conversa elucidativa e altamente enriquecedora quanto a informações em face da reforma trabalhista, com o nosso Ednaldo Maiorano. Ednaldo, me diga uma coisa, você no seu modo de ver, você acha que essa reforma ela traz algum benefício para o empregado? Existem algumas situações que a gente não pode negar que pode se trazer, a depender da forma, eu acho que de um aperfeiçoamento, né? E aí, como eu tenho dito, existem ainda 850 propostas de emenda à reforma que ainda vão estar, eu acredito, com bastante discussão, como forma de aprimorar alguns institutos que são inovações desse ponto de vista de legislação. Como, por exemplo, a questão dos trabalhos intermitentes, em tempo parcial, a situação referentes ao parcelamento das férias, ao fracionamento das férias, né? E, efetivamente, eu acho que esses institutos, especificamente, em algumas situações, podem trazer algum tipo de benefício ao trabalhador, certo? De uma forma que está sendo também propagada, não se trata de retirar direito às férias, viu? A proposta da reforma não traz. O que ela traz hoje em dia é mais ou menos uma inversão, porque historicamente o capítulo das férias na CLT, ela prevê a possibilidade de que as férias talvez sejam o único instituto, o professor Délio Maranhão cita uma expressão bastante feliz, que ele diz que são os únicos, talvez seja o único instituto que o empregador manda. Por que ele diz isso? É porque ele diz que as férias serão concedidas no momento que melhor satisfizer os interesses do empregador. Então, é no momento que o empregador desejar, claro, desde que respeitado aquela questão do período aquisitivo, né, e do período concessivo, respeitados os limites legais, é o empregador que manda, numa linguagem mais usual e compreensível para o telespectador. Então, nesse momento, existe a possibilidade agora, né, de o trabalhador
também de haver mais ou menos uma harmonia. O empregador determina, mas existe a possibilidade, por exemplo, de haver o fracionamento das férias. Eu quero retornar a esse assunto com você, pontual a respeito de algumas reformas, mas a gente falou aqui no intervalo que a processualística também vai sofrer alguma repercussão. Como é isso, hein? Na verdade, a gente pincelou muito de algumas legislações internacionais e principalmente procurou condensar do ponto de vista de buscar do processo civil, né, tentar retirar do ponto de vista da subsidiariedade e a questão normativa do próprio processo civil. Então, situações como, por exemplo, a situação referente ao Instituto da Litigância de Má-Fé. Ela está expressa agora na reforma, né? Retirou do lado do processo civil mais ou menos as mesmas disposições, né? A possibilidade de haver justamente condenação em perdas e danos em havendo a litigância de má-fé de ambas as partes, né? Isso normalmente do ponto de vista da prática na advocacia trabalhista, isso tende a ser mais atingida o empregador, né? Quando, por exemplo, tende a utilizar de recursos meramente protelatórios, procrastinatórios, e isso normalmente não é aplicado para o trabalhador. Mas antes que você exaura o seu entendimento, mas na justiça do trabalho, eu quero que você me corrija se eu disser alguma impertinência, na justiça do trabalho, toda a primeira instância, o trabalhador pode dinamizar sem a presença do advogado. Existe um instituto que na prática ele, vamos assim, na disposição, porque existe uma norma ou um princípio chamado jus postulandi, né, que é a possibilidade de o trabalhador acompanhar, ou seja, acionar o judiciário trabalhista sem necessidade do advogado. Mas eu entendo particularmente, e aí vai uma leitura não simplesmente por um defensor, né, classista, por um representante classista, eu entendo que essa normatização ela está mais do que mitigada, ela está esfacelada pelo preceito constitucional da indispensabilidade do advogado da administração da justiça. Isso do ponto de vista prático também a gente nunca observa aqui na Justiça do Trabalho. Normalmente o trabalhador busca o Poder Judiciário Trabalhista acompanhado de advogado particular ou advogado das entidades sindicais. Eu, em 22 anos de advocacia, eu só presenciei, não foi aqui no estado de Alagoas, foi no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Eu fui fazer uma defesa por uma empresa que o trabalhador foi lá, à secretaria da vara do trabalho, e ele mesmo formulou, foi reduzido a termo a reclamação dele, e o trabalhador acompanhou o processo até a instância ordinária. Claro que houve recurso e aí ele contratou um advogado. Então eu sempre digo que, apesar de haver, né, ainda, vamos dizer assim, a existência desse instituto do chamado jus postulandi, a possibilidade do trabalhador postular em juízo sem a assistência do advogado, eu sempre digo que, do ponto de vista inclusive prático, do ponto de vista inclusive da garantia do amplo acesso ao seu direito, é muito mais do que recomendável que ele busque, né, o auxílio e a proteção de um advogado. E aí, Ednaldo, vem uma questão, né? Há o que se chama de elementos técnicos que, uma vez inobservados pelo trabalhador, você não pode imputar ele litigância de má-fé. Certamente. Você concorda comigo? Concordo, certamente. Essas situações, né, se esvaziam, porque muitas vezes eu já presenciei, inclusive, advogados que por uma questão ou outra, um atraso, uma circunstância de estar em várias varas do trabalho, aqui na capital são 10 varas do trabalho, o advogado, muitas vezes o magistrado, né, baseado nesse princípio da garantia da ampla defesa, até por uma questão, apesar de advocacia trabalhista, eu sempre digo que isso é muito solidária, né? A gente comumente, um pede para fazer audiência para o outro, a gente fica perguntando ali quem é que pode fazer, ajudar um ao outro. Isso, há 22 anos, isso é muito cadente, é muito constante na advocacia trabalhista, mas muitas vezes o advogado, o trabalhador está sozinho e o juiz nomeia DOC. Doutor, acompanha aqui, deu algum amparo técnico para que a audiência prossiga, para que não haja prejuízo, não só para o trabalhador, principalmente pelo trabalhador que vai estar desassistido, não vai estar assistido por um profissional devidamente habilitado, tecnicamente habilitado para fazer a defesa de forma ampla. Enfim, então o juiz trabalhista também tem essa garantia. E isso se observa também do outro lado. O empregador, muitas vezes, por uma questão financeira, por uma impossibilidade de contratar um profissional, chega lá e os juízes trabalhistas também têm essa sensibilidade, né, de nomear
um advogado ad hoc para fazer a contestação, para fazer a defesa, como vistas da garantia ampla do contraditório e da ampla defesa. O Ednaldo, agora me diz uma coisa. Essa reforma, perceba a pergunta que eu quero te fazer, essa reforma, ela diz respeito, ou ela vai alcançar mais o trabalhador urbano ou o trabalhador rural? Ela vai alcançar ambos os trabalhadores, né? Certo. Se essa parte da reforma passar, aqui nós tivemos a oportunidade de abordar aqui a possibilidade do trabalhador, né, do campo, o trabalhador rural, aquele regido por uma lei de 73, ver a possibilidade de pagar parte de sua remuneração em habitação, vestiário e alimentação. Efetivamente, isso Explica isso para a gente melhor, o Ednaldo. O trabalhador rural pagar? Não, não, receber o seu salário. Mas descontado? Não, descontado não. Vamos lá, eu estou aqui, o salário do trabalhador é R$1.000, certo, mas eu concedo alimentação a ele, certo? Então eu vou poder pagar, olha, eu vou aqui, as velhas histórias dos barracões de outrora, da época, né, da escravidão, e que existe ainda em alguns cidadãos. Eu alcancei. Ele era obrigado de forma compulsória a comprar os seus víveres naquele ambiente. Justamente. E aí nos encontros do nosso país, certamente ainda existem essas práticas, né? Certamente existem essas práticas. Então, você vai oficializar essa prática. Você vai haver a possibilidade do empregador lhe pagar em habitação. Olha, essa casa aqui que o senhor está morando vai valer R$300 ou R$400. Isso aqui, essa alimentação que eu estou lhe dando para o senhor desenvolver suas atividades, né? Vamos pagar, o senhor vai receber R$200 aqui. Eu vou lhe dar em comida, entendeu? Eu vou lhe dar em habitação. Isso aqui eu vou lhe dar em roupas. Então, isso está na proposta, Jerônimo. Ou seja, ele desconta do montante dele, da carga salarial dele, ele desconta aquilo ali. Não, ele vai contraprestar com aquilo. Sim, eu Ao sei. invés dele pagar em espécie, ele vai pagar em comida. Sim. Eu vou chamar de desconto. Você tem direito a 1.000, mas aqui a casa é 200. Aí só fica com 800. A comida que eu te dei, 300, e vai tirando. Justamente. Olha, isso está na proposta de reforma trabalhista Ednaldo, no Congresso Nacional. Ednaldo, eu não quero maldizer o nosso Brasil, que eu gosto tanto desse país, mas olha, isso vai ser, meu amigo, uma coisa infernal para o trabalhador. Olha o que eu estou lhe dizendo. Eu não atuo na área laboral, mas pela prática do nosso que nós vemos por aí, vai ser uma coisa infernal. Você tem alguma dúvida disso? Não tenho dúvida alguma de que isso realmente representará um amplo retrocesso social. Porque ela não vem sozinha, ela vem inclusive com essa também malfadada reforma previdenciária. Né? Essa proposta de reforma previdenciária que está associada justamente a esses pleitos. Né? Ô Ednaldo, você acha que passa a reforma a curto prazo, a trabalhista? Eu acho que vamos ser realistas, né? Eu gostaria de estar aqui divulgando para você e para o seu público, certo, né? E para a sociedade alagoana e brasileira, para a advocacia trabalhista, né? Eu gostaria de ter ainda essa esperança de que efetivamente o Congresso Nacional tivesse a possibilidade de repelir grande parte dessas propostas de reforma. Mas infelizmente ou felizmente eu prefiro ser bastante realista. Um Congresso Nacional que em 24 horas, Jerônimo, quando foi votado a questão da proposta de urgência, um dia anterior, a sessão estava sendo presidida pela ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina. E lá foi rejeitada a proposta por 230 votos de regime de urgência. No dia posterior, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assumiu a cadeira da sessão e houve uma inversão, ou seja, dos 230 votos, 283 passaram a ser a favor do regime de urgência. Então, um cenário de um Congresso Nacional que, né, nós bem sabemos, infelizmente, em nome de que interesses estão, muda de pensamento em 24 horas, a gente não pode estabelecer uma seriedade de proposições, né, de um ambiente amplamente democrático, onde efetivamente a gente esperava que se discuta com seriedade as coisas do nosso país. Ô Ednaldo, ainda no bojo dessa reforma, deixa eu te colocar, se eu disser alguma bobagem, você me corrige, não tem nenhum problema.
Quer dizer que eu tenho, por conta dessa reforma, eu tenho a minha secretária em casa e eu a chamo e digo assim, olha, eu só vou precisar da sua atividade aqui em casa no período da manhã, de 8 a meio-dia. Posso fazer isso agora? Pode, é possível? Pode. E qual é a repercussão salarial para ela? Inclusive, se isso for estabelecido mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, né, normalmente no âmbito das negociações coletivas, né, aquela velha história que a gente já conversou aqui, né, de que o legislado, de que o ajustado vale mais do que o legislado, se isso for estabelecido mediante acordos e convenções coletivas, isso, vamos dizer assim, potencializa cada vez mais uma disposição que a própria Constituição já permitia, que é a possibilidade de, inclusive, reduzir o patamar salarial para valores abaixo do mínimo. Então, é o chamado contrato de trabalho a tempo parcial, que também repercute do ponto de vista da remuneração do trabalhador. Então, se normalmente um trabalhador doméstico, por exemplo, ele está, mesmo com a recente modificação da legislação do trabalhador doméstico no Brasil, ele tem uma carga de jornada de trabalho limitada a 44 horas semanais e ele tem garantido ao menos o salário mínimo, né, fixado em lei pelo governo federal, efetivamente existe a possibilidade de fazer um contrato de tempo parcial para que aquele mesmo trabalhador trabalhe às 20 horas, certo? E aí você pode perguntar, mas isso é bom, né? Há quem diga que isso é bom. Aí nós voltamos àquela mesma espécie. Esse mesmo trabalhador vai haver a possibilidade dele ser seu empregado, meu empregado, empregado de outros, né? Trabalhar, né? Se ele trabalha 5 horas por dia, vai poder ter 3 ou 4 empregos. Mas não é assim, não é assim. E aí eu pergunto, será que esses valores que ele vai perceber, vai ter a tal da garantia mínima de valores que permitam ele realmente a ter efetivado essa dignidade mínima garantida pelo texto constitucional? Será que esse mesmo trabalhador, ele vai ter direito, como diz a Constituição, ao lazer, né, à vida social, à garantia do ambiente, da preservação do ambiente familiar? Ou será que esse mesmo trabalhador vai adoecer, né? Vai adoecer e vai procurar o quem? Vai procurar o poder público, vai procurar os programas de governo para poder ter o quê? Então isso é uma bola de neve que vai dar as avessas. Isso parece algo meio irreal, né? É muito irreal. Muito irreal. Muito irreal. Ô, Ednaldo, como é a questão do trabalho remoto? O trabalho remoto, ele já, do ponto de vista, inclusive tem sido, não sei se aqui no Poder Judiciário alagoano não se vivencia muito, mas nós temos muitos amigos, principalmente que deixaram a advocacia e foram galgar os caminhos do concurso público. Eu tenho muitos amigos que passaram em concursos públicos no Brasil e estão fazendo muito trabalho remoto. Ou seja, é aquela possibilidade do trabalhador, é diferente do trabalho em domicílio, né? Uma regulamentação do trabalho em domicílio. É aquele trabalhador que não comparece à empresa, né? Mas que efetivamente desempenha suas atividades dentro da sua própria casa. Agora, obviamente que a proposta de reforma diz que os elementos, né, os equipamentos de trabalho, as forças de manutenção e de realização do trabalho terão que ser custeadas pelo empregador. Então, todo o aparato, né, sei lá, material de execução desse serviço tem que ser custeado pelo empregador, sem a necessidade que ele compareça ao ambiente de trabalho. Né? Pelo empregador ou pelo empregado? Não, o empregado realizar isso dentro do seu próprio ambiente de trabalho, sem necessidade de comparecimento ou a sede, filial, matriz da empresa, né? Executar o trabalho remotamente e ter a sua contraprestação. Mas qual é a grande vantagem? Mas eu digo o seguinte, o material que ele faz... Vamos pegar um exemplo aqui. Computadores. O contador, por exemplo. O contador, ele trabalhava numa empresa. Então ele passa a trabalhar em casa. Sim. Aí você falou, a questão é que o material tem que ser dele, ou seja, o computador, tudo dele. Justamente, o material, papéis, enfim, né, todos os artefatos, enfim, que são necessários para a execução daquele serviço, eles têm que ser garantidos pelo empregador. Né? A única coisa que efetivamente será proveitosa para o empregado, né, é a possibilidade de não ter o deslocamento, né, um deslocamento casa-trabalho, mas eventualmente talvez ele possa ter que ir lá ou levar, sei lá, desenvolver alguma coisa que necessite, né, dele comparecer à empresa. Mas habitualmente ele estaria predominantemente nesse trabalho remoto e teria justamente ainda o elemento facilitador, e a gente está discutindo muito isso com a advocacia trabalhista, que é a possibilidade de que o empregador alegar que não existe controle sobre aquele trabalho, né? Ou seja, sobre a jornada de trabalho. Como é que se vai fixar isso? Como é que vai se controlar o trabalho remoto? Né? O trabalhador pode dizer que meia-noite, fora do horário de trabalho dele,
ele estava realizando serviços à disposição da empresa. E aí, só já que ele estava em casa, como é que vai ser o elemento de prova em caso de processo judicial? Como é que vai ser o elemento de prova para que ele prove de que estava realizando o serviço da empresa em determinada hora? Como é que vai ser? Então, tem determinadas realidades que eu sempre digo que cada modificação de uma legislação a gente só vai sentir quando se der vamos dizer assim, o percurso dela no âmbito do Poder Judiciário. Né? Como é que ela vai se realizar? Essas engrenagens de mudança legislativa, elas vão se realizar num ambiente jurisdicional. O Ednaldo, só para a gente trazer à colação um exemplo de vida, eu na faculdade, eu me lembro que em certa ocasião, estava começando ainda ali no segundo ou terceiro ano da faculdade, e um professor nosso que não tinha, seríssimo, não tinha nenhuma razão para contar isso como se fosse lenda, né? Tanto que nós acreditamos nisso, todos nós, até pela força moral dele. Ele disse que uma vez, em certa ocasião, ele foi contratado por uma construtora, porque ele tinha recebido uma multa do Estado, uma multa tributária altíssima. Então o pessoal da empresa o chamou, a direção chamou e disse: olha, existe um especialista em Curitiba e nós devemos submeter a ele essa aplicação dessa sanção. Então a empresa autorizou e ele pegou o avião e foi para Curitiba se entender com esse professor, com esse expert, com esse proficiente nessa área tributária. E ele o recebeu no escritório, conversaram longamente, e ele disse: olha, eu trabalho, olha, isso eu vi, e sei que o nosso professor não tinha motivo nenhum para mentir. Disse: olha, tem nenhum problema, agora eu trabalho por minuto. Aí vem essa questão do trabalho remoto, né? Eu trabalho por minuto. Eu faço o parecer, eu vou elaborar o parecer e depois eu mando, eu trabalhei tantos minutos e custa tanto. Era uma pequena fábula. Então ele veio embora, consultou, a empresa concordou, após ouvir, claro, e autorizou. E dali, algum tempo, ele mandou o parecer e mandou a conta dizendo: gastei 32 minutos para elaborar esse parecer. Que era uma boa grana, sabe? Sim. Mas eu digo a seriedade do cara lá, a seriedade lá do mestre, né? E dizer exatamente que ele tinha trabalhado 32 minutos para elaborar aquele parecer. Bacana isso, né? Como exemplo, né? Certamente. Cobrou bem, cobrou o que ele achava que merecia, mas ele foi muito leal. Hoje, infelizmente, né, a gente tem, eu acho que não só a nível de advocacia alagoana, né, aquele velho, isso até é motivo de algumas, né, algumas manifestações hilárias, né, de que, por exemplo, na advocacia trabalhista, não existe né, todo mundo pergunta, principalmente os jovens advogados, se implica em violação ao Código de Ética e Disciplina da OAB a cobrança de honorários iniciais. Não existe. Se é possível, por exemplo, se cobrar consulta. É possível sim cobrar consulta. Claro. Mas infelizmente aqui em Alagoas existe uma prática costumeira, um direito costumeiro que foi quase que enraizado no desenvolvimento da advocacia profissional, da advocacia trabalhista, de que efetivamente não existe essa prática. O advogado muitas vezes é consultado, você passa horas e horas, né, ministrando lá suas explicações, explicando o processo e tudo mais, e muitas vezes o cliente ele vai procurar outro profissional, viu tudo aqui, pegou todas as dicas e foi lá acionar. Ednaldo, muito a propósito, isso eu começando a minha vida profissional, eu vi de um colega, lá na OAB, essa informação, não é? Falando que as pessoas têm uma certa reserva com relação ao advogado, né? Uma certa reserva. E disse que um dia um cidadão que tinha uma reserva muito grande com relação à idoneidade de advogados, ele precisou de um advogado. Ele precisou de um advogado e ficou apreensivo, né? E perguntou a uma pessoa da sua esfera de relação pessoal: pois eu estou precisando de um advogado, mas estou desconfiado. Isso é simples. Vai para a porta do fórum, fica ali no fórum olhando os advogados que entram e saem, e tem um que vai lhe inspirar maior confiança, você vai e se dirige a ele. Disse: rapaz, boa ideia. E ele foi para a porta do fórum e ficou ali observando. Primeiro dia não viu ninguém. O segundo dia ele viu sair um senhor, cabelos grisalhos, sabe, o livro aqui debaixo do braço, o olhar solene. Ele: por favor, sou advogado? Sou advogado.
Só desculpe eu lhe abordar assim, mas quanto é que o senhor cobra para me responder duas perguntinhas? Essas duas perguntas, deixe-me ver. Perguntas simples, eles são simples, sim, senhor. Se eu cobro a você R$3.000, esses R$3.000 por duas perguntas, duas não. Por uma, porque a primeira você já fez e eu já lhe respondi. Mas continue, por favor. Não, mas é justamente essas situações que na advocacia trabalhista tem muita peculiaridade. Né? Essas situações referentes, por exemplo, a consultas, as situações referentes à própria necessidade de cobrança. Não existe nenhuma vedação do ponto de vista legal, né, a nível de estatuto, de código de ética e disciplina da OAB, de se cobrar consultas. Né? Não existe nenhuma vedação, mas na prática isso não se evidencia, porque você vai ficar à margem do mercado. Tanto isso aqui no Nordeste, no Norte e Nordeste, no Sudeste não é diferente, não? No Sudeste já tem uma outra prática, mesmo porque, Jerônimo, aqui, por exemplo, existe a título, por exemplo, de honorários. Os honorários na Justiça do Trabalho, normalmente, eles são contratados ad êxito, ou seja, no êxito da demanda. A gente, quando trabalha preferencialmente para empregados, né, a gente cobra um percentual normalmente, né, costumeiro de 20% desses valores, né, do benefício econômico advindo do processo. Atuação, né? do advogado. Em outros estados, por exemplo, em São Paulo, 30%, em Brasília também 30%, em outros estados da federação existe um direito costumeiro, né, de que efetivamente se cobrar um percentual a mais. Certo. Mesmo porque a nível de Alagoas, por exemplo, não existe nenhuma vedação, nenhuma proibição que você contrate mais do que 20%. Agora, como sempre digo aos colegas quando vêm me consultar, mas se você cobrar, efetivamente, a não ser que o cliente tenha muita confiança no seu trabalho, e eu espero que tenha, e tem que ter, faça o possível para esmerar essa confiança que o cliente deva ter. Mas, como aqui existe uma prática de se cobrar 20%, o que eu temo é de recomendar que você não abra mão disso e você perca o cliente. Né? Se você começar a fazer isso de forma reiterada, dizer que vai cobrar 30% ou um percentual maior, né? Aqui vou dizer logo que o advogado quer ser sócio. Eita, ele quer ser sócio. Sim. Uma outra coisa, meu caríssimo Maiorano, e a questão do dano moral? Teve uma mudançazinha, não teve, na questão do dano moral para o empregado? Na verdade, o que houve aí nessa proposta... Primeiro ele tem agora que dizer o que ele quer, né? Já ele quer. A quantificação. No âmbito da Justiça do Trabalho, efetivamente, ainda não estávamos, assim, a jurisprudência, o tribunal certo. Ainda não determinou. Ele continua, e eu sempre digo que do ponto de vista, como eu sempre digo, a questão da prática. Aqui em Alagoas, determinadas situações são mais ou menos quase tarifadas, né? São quase semi-tarifadas. Semana passada houve, por exemplo, uma mudança que o tribunal aqui em Alagoas ainda modificou uma antiga súmula, que era, por exemplo, a questão de conferir dano moral para as revistas de bolsas e pertences de empregados. Né? O TST isso é uma coisa infernal também para o empregado. O TST já tinha mais ou menos pacificado de que ainda não existe dano moral quando a revista é simplesmente visual, quando o empregador, né, baseado no seu poder diretivo, visualiza certo. A bolsas e os pertences do empregado. O Tribunal aqui Regional do Trabalho da 19ª Região aqui em Alagoas já tinha firmado até uma súmula dizendo que existia sim dano moral. E reviu essa súmula semana passada, ou seja, ele não vai mais conferir danos morais ao empregado que tenha sua revista de bolsas e pertences simplesmente visuais. Como é que você chama visual? Visual é simplesmente sem toque corpóreo, ou seja, sem tocar. Mas ele tem que abrir a bolsa. Tem que abrir a bolsa, visualizar. Não pode tirar nada de dentro, não pode tirar. Eu digo o próprio empregado tirar e... O que já vem acontecendo, né, que é aquele fundamento que o empregador normalmente utiliza, que ela não é evasiva, que ela está dentro do chamado poder diretivo do empregador em fazer aquela revista pela questão de segurança, de proteção ao seu patrimônio, né? Eu acho que isso, inclusive, afronta a dignidade do os fundamentos aos quais os tribunais no Brasil inteiro, e não refugindo aqui o nosso tribunal, justamente levam, era esse fundamento. Agora, efetivamente, na semana passada, houve a mudança e foi revogada essa súmula,
né, seguindo mais ou menos o que mantém. Era uma súmula interna do próprio nosso tribunal. Certo, aqui, né? Aqui, né? Caseira, vamos para caseira. E aí tinha determinadas situações que a gente já sabia. Por exemplo, essas revistas normalmente, se fossem grandes empresas, grandes e médias empresas, ficavam em torno de R$10 mil. Se fosse uma empresa de pequeno porte, ficava 5 mil. A gente já sabia. Era, como eu digo, semi-tarifado. Qual a empresa? Normalmente os desembargadores perguntavam, qual a empresa? É um supermercado grande, é uma loja grande e tudo mais. Já fixava um valor maior. E agora, empresas menores, valor menor. E agora foi revogado semana passada essa súmula. Ednaldo, nós ainda teríamos muita coisa para conversar. Mas como você virá aqui mais vezes, você será o que se chama de um frequentador assíduo aqui do nosso ambiente. Eu vou encerrar a nossa entrevista, mas deixando ainda o ilustre amigo com os microfones e as nossas câmeras para lançar uma palavra, uma mensagem para os nossos telespectadores com relação a essas reformas que estão vindo por aí. Por favor. Inicialmente agradecer mais uma vez o convite, é sempre muito bom retornar ao seu programa e principalmente ao seu convívio, que nos permite a possibilidade de discutir isso, de passar essas informações para a sociedade, que está um pouco, né, vamos dizer assim, descrente das instituições, descrente principalmente da política brasileira, mas acima de tudo eu gostaria de conclamar de que a sociedade, principalmente a advocacia, ela não deixe nunca de perder essa esperança. Perder essa esperança de principalmente discutir situações que vão ter ampla repercussão no ambiente de sociedade, com bastante lucidez, né? De ter a possibilidade de não fazer como o Congresso Nacional está fazendo, de promover as discussões de qualquer situação jurídica que promova uma ampla modificação no ambiente social. De afogadilho, né? De afogadilho, de forma assodada, né? De forma desrazoada e desproporcional ao impacto que isso vai ter no ambiente social, que é principalmente a advocacia, a sociedade, todo tema que interessa, né, a ela possa debater, né, trazer isso com bastante lucidez, ir para os locais, né, difundir informação, aproveitar programas como o seu, entendeu? Para que a gente possa informar cada vez mais a sociedade e principalmente aos nobres amigos da advocacia. Muito bom. Meu caro Maiorano, antes de fechar o programa, eu estive conversando com uma pessoa, um magistrado do trabalho, e ele lhe mandou um abraço fraterno. Mas o mais importante que ele me disse é que estudou com você pequenininho, num lugar chamado Patinho Feio, que foi o nosso Gustavo Tenório. Não só o doutor Gustavo Tenório Cavalcante e o irmão Ricardo Tenório são pessoas... Também, mas o Ricardo também jogou com você no Patinho Feio? Também, e mais cedo fomos contemporâneos também na faculdade, são pessoas de minha alta estima, são pessoas às quais eu tenho enorme respeito e também gratidão, não só pelo convívio fraterno e amigo com os próprios, mas também com o Dr. João Tenório Cavalcante, o pai dele, uma pessoa, um dos grandes baluartes da Justiça do Trabalho alagoano. Eu chamo de um bônus pater familia. Justamente, né? Uma ótima referência, um dos meus grandes mestres na Justiça do Trabalho, pessoa a quem aprendi e aprendo todos os dias. E Gustavo, eu tenho no Gustavo uma figura de palavra, que eu chamo de palavra de verdade. E ele me fez ótimas referências, não precisava fazer, para mim pessoalmente não precisava fazer, mas me fez ótimas referências a seu respeito. Ednaldo, sucesso para você. Para todos nós. Muito obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vindo e você virá aqui mais vezes. Sucesso para você, junto com sua família, com seus filhos. Muito obrigado. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pelo esse acompanhamento, por essa assistência. E na próxima semana nós voltaremos com um novo convidado. Tchau.